Boa noite a todos. Vamos nos colocar de pé. Queremos buscar o Senhor nessa noite, nesse culto. Que bom estarmos nesse lugar, podermos nos reunir, também os que nos acompanham em casa. Deus abençoe a todos, possamos ter um momento de comunhão com o Senhor, comunhão uns com os outros. Que precioso momento. A Bíblia diz, Salmo 133, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Quem diz amém? Amém, aleluia. Vamos orar, entregar esse momento nas mãos do Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, por esse precioso momento, esse domingo, final de dia. Ó Pai, queremos a Tua presença fluindo nesse lugar. Derrama o Teu maravilhoso Espírito sobre a vida de cada um de nós. Queremos sentir o Teu mover, o Teu agir, o Teu operar, Senhor. Ó Deus, tira-nos, Senhor, de um lugar seco para um lugar cheio da Tua presença, cheio da chuva do Espírito, cheio da Tua presença. Quem veio a esse lugar sentindo aridez no seu coração, nessa noite possa experimentar a Tua presença, possa se encher dela, possa se renovar, ó Senhor. Assim como a terra esse final de semana experimentou a chuva depois de dias de seca, assim cada um possa nessa noite sair desse lugar encharcado da Tua presença, tomado pela Tua presença, tomado pela Tua plenitude. Ó Senhor, nós clamamos a Ti, ó Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que tens feito por nós, pelo Teu povo, pela Tua igreja, em nome de Jesus. Faz milagres, faz sinais, faz maravilhas aqui dentro, lá onde os irmãos estão na sua casa, as pessoas que estão ouvindo, faz milagres, faz maravilhas, supre necessidades. Sabemos que este é o Evangelho, é o poder de Deus. Onde Jesus andava, os milagres estavam juntos, Senhor, e assim também, onde a Tua palavra é pregada hoje, ó Deus, Tu manifestas os Teus prodígios, em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém, Senhor. Vamos louvar a Deus com grande alegria. Amém? O Rei é exaltado no céu, eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei, Ele é o Senhor, a verdade vai sempre reinar, terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, a verdade vai sempre reinar, terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, Ele é exaltado. A verdade vai sempre reinar, terra
Senhor, a verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Aleluia, Jesus. Só a Ti, Senhor, eu elevo meu louvor, sempre adorarei. Só a Ti, ó Rei dos Reis, porque tudo passará. Quero sempre contigo estar, só Te adorarei. Minha voz agora elevo a Ti, as minhas mãos, meu louvor elevo a Ti. Como eu Te amo, ó Jesus, como eu Te amo, ó Jesus. Só a Ti, Senhor, eu elevo meu louvor, sempre adorarei. Só a Ti, ó Rei dos Reis, porque tudo passará. Quero sempre contigo estar, só Te adorarei. Voz agora elevo a Ti, as minhas mãos, meu louvor elevo a Ti. Como eu Te amo, ó Jesus, como eu Te amo, ó Jesus. Só a Ti, Senhor, eu elevo meu louvor, sempre adorarei. Só a Ti, ó Rei dos Reis, porque tudo passará. Quero sempre contigo estar, só Te adorarei. Sempre Te amarei, sempre Te amarei, sempre Te amarei, sempre Te amarei. Só a Ti, Senhor, eu elevo, sempre adorarei. Só a Ti, ó Rei dos Reis, porque tudo passará. Quero sempre contigo estar, só Te adorarei. Só Te adorarei.
Dos montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Os montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta e de alegria eu canto. Se o mundo conhecerá-te, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta e de alegria eu canto. Se o mundo conhecerá-te, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Minha alma canta ao Senhor, ao Senhor. Seu nome adorarei. Bendiga todo meu ser ao Senhor. Seu nome adorarei. O sol nasce, eu canto a ti uma nova canção. Seja o que for o que está diante de mim. minha alma canta ao Senhor, ao Senhor. Seu nome adorarei. Bendiga todo
teu coração. Tua bondade me leva a cantar. 10.000 razões para te adorar. Minha alma canta ao Senhor, ao Senhor. Teu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser ao Senhor. Teu nome adorarei. E quando enfim se ficar o dia e o meu tempo aqui se acabar, ainda assim minha alma seguirá cantando. Por toda a eternidade eu vou cantar. Minha alma canta ao Senhor, ao Senhor. Seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser ao Senhor. Seu nome adorarei. Seu nome adorarei. Seu nome adorarei. Minha alma canta ao Senhor. seu nome adorarei. Diga todo o meu ser ao Senhor. Seu nome adorarei. Seu nome adorarei. Seu nome adorarei. Te adoramos, Jesus. Ó Jesus, seja exaltado neste lugar, através das nossas vidas. Nós podemos cantar, nós podemos glorificá-lo, porque Tu estás aqui, porque um dia fomos salvos por Ti, porque um dia, Senhor, Tu perdoaste os nossos pecados e hoje nós podemos estar aqui, podendo Te adorar e nos achegarmos na Tua presença e cantar louvores a Ti, Jesus. A Ti toda a honra e toda a glória. Obrigado, Jesus, porque um dia nós podemos ter o privilégio de Te conhecer, andar contigo nos Teus caminhos, ser amado por Ti. E por isso, Jesus, nós Te adoramos e nós estamos aqui como igreja louvando o Teu nome. Aleluia, Senhor, toda a honra e toda a glória. Somente Tu és digno, somente Tu és santo de receber toda a adoração. Aleluia, Jesus. Que o Teu reino venha, que o Teu reino venha, vem neste lugar, vem neste lugar. Que o Teu reino venha, que o Teu reino venha, vem neste lugar, vem neste lugar. Seja na terra
como é no céu, seja na terra, como é no céu, seja na terra, como é no céu, seja na terra, como é no céu, como é no céu. Santo é o teu nome, 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 pois teu é o poder e a glória para sempre, pois teu é o poder e a glória para sempre, pois teu é o poder e a glória para sempre, pois teu é o poder e a glória para sempre, pois teu é o poder e a glória para sempre, pois teu é o poder e a glória para sempre. Diga a João o que você vê, os cegos veem, os mancos andam, os surdos ouvem, e os cativos são libertos da salvação. Neste lugar, diga a João o que você vê, os cegos veem, os surdos ouvem, e os cativos são libertos da salvação. Neste lugar, diga a João o que você vê. Pois teu é o poder e a glória para sempre, pois teu é o poder e a glória para sempre, pois teu é o poder e a glória para sempre, pois teu é o poder e a glória para sempre, pois teu é o poder e a glória para sempre, pois teu é o poder e a glória para sempre. Diga a João o que você vê, os cegos veem, os mancos andam, os surdos ouvem, e os cativos são libertos da salvação. Neste lugar, diga a João o que você vê, os cegos veem, os mancos andam, os surdos ouvem, e os cativos são libertos da salvação. Neste lugar, diga a João o que você que o teu reino venha, que o teu reino venha,
vem neste lugar. Vem neste lugar. Que o teu reino venha. Que o teu reino venha. Vem neste lugar. Vem neste lugar. Estarei contigo aqui até o fim dos tempos. Derramarei meu espírito sobre toda a carne. Subi aos céus para preparar tudo que perdi em meu nome receberá. Este é o nosso Deus que nunca falha, que cumpre suas promessas desde o início. Tu és o grande eu sou, maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da estarei contigo aqui até o fim dos tempos. Derramarei meu espírito sobre toda a carne. Subi aos céus para preparar um lugar. Tudo que perdi em meu nome receberá. Este é o nosso Deus que nunca falha, que cumpre suas promessas desde o início. Tu és o grande eu sou, maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Este é o nosso Deus que nunca falha, que cumpre suas promessas desde o início. Tu és o grande eu sou, maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz.
Este é o nosso Deus, que nunca falha, que cumpre suas promessas desde o início. Tu és o grande eu sou, maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Não há outro como tu, Jesus. Só tu és santo. Só tu és digno, Jesus. Cantamos a ti, Jesus, nome sobre todo nome, o nome mais lindo, Jesus. Deus conosco, soberano sobre terra e céu, Jesus, o Filho de Deus, Emmanuel. Vamos cantar louvores ao Senhor. Todos nós podemos fazer canções para o Senhor, que o adorem, que o exaltem. Digno Jesus, digno. Este é o nosso Deus, que nunca falha, que cumpre suas promessas desde o início. Tu és o grande eu sou, maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Sim, Deus, nosso Deus poderoso, soberano, esse é o nosso Deus que nunca falha, que está conosco, aleluia, que nos batiza com o Espírito, que nos enche do Espírito, fortalece as nossas vidas, Deus que cura os enfermos, cura as enfermidades,
Jesus levou sobre si todas as nossas dores, levou as enfermidades, os pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia. Oh Senhor, continua nos abençoando nessa noite. Fala no coração de cada um a tua palavra, Senhor. Libera a tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Te louvamos, te exaltamos, Pai. Abençoa os dízimos e as ofertas também, cada recurso aqui trazido na tua casa, Senhor. Abençoa dizimistas, ofertantes, Deus, oferta a construção, abençoa essa construção, Pai. Também a construção da tua casa, o corpo de Cristo, abençoa, Senhor. Oh Senhor, libera os recursos para projetos, ó Senhor, para trabalho cristão, ministério. Senhor, abençoa, Pai, nessa noite, todas as dádivas. Oh Senhor, a palavra do Senhor diz: trazei os dízimos à casa do tesouro, provai-me nisto, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar bênção sobre vós, bênção sem medida. Deus ama quem contribui com liberalidade, quem dá com alegria. Aleluia. Também é uma maneira de adorar, oferecer-se ao Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, amados. Assim podemos vir aqui na frente, tem a caixinha aqui. Deus te abençoe. Deus abençoe os dízimos, as ofertas. Deus abençoe esses recursos na casa do Senhor. Aleluia. Este é o nosso Deus, que nunca falha, que cumpre suas promessas desde o início. Tu és o grande eu sou, maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Este é o nosso Deus, que nunca falha, que cumpre suas promessas desde o início. Tu és o grande eu sou, maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Aleluia. Podemos sentar. Os que nos acompanham em casa também podem fazer a sua contribuição. Ali aparece na tela transferência bancária, conta. Temos também a chave Pix, que é a comunidade, que é o CNPJ da comunidade, que também aparece ali, né? Aleluia, amados, que bênção. Terça-feira temos reunião de oração, todas as terças, 19 horas. Amém? Está dando um eco aqui, parece, né? Vamos estar aí orando, né? Mônica e eu vamos tirar uns dias, a partir dessa semana aí, terça-feira, uns dias de férias, aí devemos voltar já na outra semana, então. Estejam orando pela gente também. O Jorge está de volta, né? O Jorge e a Roseli, família, o Guinter também, já estava hoje de manhã aqui. Tinha tirado uns dias também, já estão aí. Aleluia. Valdir também tem estado aí também. E mais toda a equipe de líderes de célula, vamos indo, amém, amados? Tem um eco aqui que se eu falo um pouco, não sei, não tinha isso aí. Sabe o que é, será? Tu não estou? Mas tudo bem, vamos indo. Vamos abrir, amados irmãos, Hebreus capítulo 13, aleluia. Tem alguém primeira vez conosco aí? Pode levantar a mão, tem alguém? Está com a gente primeira vez? Aqui, bem-vindo, Deus abençoe, aqui também, bem-vindos todos, podemos estar juntos, Deus te abençoe, aqui na casa do Senhor. Será que é esse retorno aqui? Hebreus 13, precisamos orar pelo nosso país também, né, amados? Agora, iniciando a vacinação,
contra o Covid também. Deus abençoe também essas iniciativas do governo, vacinação, e comece a recrudescer essa pandemia a nível mundial, né? E também todas as formas de combate. Comece a recrudescer mesmo e passemos esse período aí em prevalecendo contra a enfermidade, contra vírus, contra tais situações. Oremos sempre pelo nosso país também, pela nação, né? Questões políticas, econômicas. Deus dê graça e paz e tenhamos vitória como nação, como cidade, como estado, amém? Lembrando as autoridades, situação mundial também. Amém, amados. Quantos vão dizer amém? Quantos creem? Deus é bom, Deus é maravilhoso, aleluia. Tem uma promessa aqui, amados, olha aqui, eu quero ler um texto, Hebreus 13, nós vamos ler do versículo 1 ao 5, mas eu vou direto aqui para uma promessa que eu quero trazer para vocês, hoje de manhã também já ministrei isso aqui. Seja a vossa vida sem avareza. Tu nota isso aí, Rodimar? Tá, mas vamos indo. Não sei por que está dando esse eco aí, perturba um pouco aqui, né? Mas vamos lá. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Quero que tu pegues para ti essa palavra hoje. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Que palavra maravilhosa! O Senhor dando não só para pastores e líderes, o Senhor dando para os seus filhos, para a sua igreja, aleluia. E num período de dificuldade, um período de tantas notícias ruins, muitas vezes, como essas notícias do Amazonas, né, que faltou, tão terrível, que faltou ali até oxigênio para as pessoas, e pessoas realmente morreram sufocadas, sem oxigênio, e todas vocês acompanharam, quem viu as notícias depois, governo e tantas pessoas doando, outras pessoas também levando oxigênio para lá. Deus tenha misericórdia, que a situação já deve ter melhorado ali, melhore mais ainda, que tais coisas não aconteçam em outras cidades, né, amados? Sobrecarga, essas coisas, vamos continuar orando. E mesmo em situações difíceis, pode até ser uma situação de luto, de enfermidade, uma situação de crise financeira, de crise econômica, de crise política, em qualquer sentido, dificuldade familiar, de família, né? O Senhor está dizendo para os seus filhos: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei, porque o Senhor tem uma aliança conosco, porque o Senhor tem um propósito com o seu povo, amém? E porque o Senhor, Ele nos escolheu, Ele nos elegeu como sua família, uma escolha eterna, a escolha divina, aleluia. Obrigado, Senhor, vamos orar. Obrigado por essa promessa, Senhor, por essa palavra. Continua falando conosco nesta noite, eu te peço, Pai, aos nossos corações. Queremos sim entregar as nossas vidas, a nossa nação diante de Ti, Senhor, para que haja cura, sinais, prodígios e maravilhas e vitória. E nessa noite, Senhor, fala conosco pela Tua palavra, Senhor, no coração de cada um, essa promessa tão maravilhosa, e também o contexto aqui, conselhos do livro de Hebreus que nós queremos trazer nessa noite, Pai. Repreendemos toda obra maligna, declaramos, Senhor, a Tua vitória. Essa noite fala conosco, expulsamos todos os demônios, toda desatenção também, e que o nosso coração, nosso espírito esteja ávido, desejoso pela Tua palavra. Fala conosco, Deus, pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Reina neste lugar para a Tua glória, amém. Amém, amados? De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Mas eu quero ler, depois chegando novamente a esse versículo, o 5, né? Quero trazer aqui alguns conselhos do livro de Hebreus, do escritor de Hebreus. Na verdade, 5 conselhos que nos fortalecem,
nós precisamos, amados, nos fortalecer espiritualmente, crescer espiritualmente nesses dias, nesse período, que não haja um cansaço, né? Tem situações que podem cansar, as apreensões, as perguntas, né? Como vai ser o ano, como vai ser, por exemplo, o ano estudantil de crianças, adolescentes, jovens, né? Se é presencial, ou se vai ser online ou misto, né? E outras coisas, outras situações, e o futuro, o presente, o futuro. Quero trazer aqui, diante dessa promessa que nós já estamos vendo, também alguns conselhos aqui. Nós precisamos ficar sempre fortalecidos, crescendo na fé. Verso 1, capítulo 13, seja constante o amor fraternal. Irmãos, nós precisamos sempre manter constante o amor fraterno. Esse amor aqui, a palavra grega é Filadélfia, né? Tem até cidade nos Estados Unidos com esse nome, Filadélfia. Tem até uma igreja do Apocalipse, uma igreja da Ásia Menor, no Apocalipse, escrito a igreja de Filadélfia, que não tinha repreensões, era uma boa igreja que amava Cristo, né? Podem ler no início do livro de Apocalipse. Filadélfia, Adelfos é irmão, então amor fraterno, amor entre irmãos, né? Tem outra palavra grega para amor, que é agape. Aqui não é agape, aqui é Filadélfia. Adelfos é irmãos, amor entre irmãos, né? Agape é um amor sacrificial, o amor de Deus, o amor de Cristo mesmo, que nos constrange, o amor que devemos ter, um amor incondicional, um amor que sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, aquele amor ali é agape, né? Tem o amor eros, o amor erótico entre o casal, né? Mas aqui está falando Filadélfia, o amor fraternal. E seja constante, amados irmãos, esse companheirismo entre nós. Nesse tempo nós precisamos nos manter muito unidos, ainda que distantes, por vezes com talvez menos visitas, né? Ou grupos familiares, grupos, células reunindo, às vezes esperando um pouco, ou até fazendo online, né? Mas no coração nós precisamos desse amor fraternal. Quantos vão dizer amém? Que seja constante essa unidade, esse amor, esse companheirismo entre amigos, entre irmãos que se suprem, que se abençoam mutuamente, né? A palavra fala lá no Salmo 133, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Então, aqui o primeiro aspecto, primeira dica assim, para nos fortalecer, é mantermos unidos esse amor fraternal e ser constante, não romper alianças, não romper esse amor fraterno, essa fraternidade, né? Essa amizade, essa fraternidade mesmo, que a igreja precisa, que nós precisamos ter e uma maneira de executar isso, realmente o versículo 2 continua: não negligencieis a hospitalidade, né? Ser hospitaleiro, receber pessoas na sua casa, está um pouco restrito também, né? Mas pequenos grupos com alguns cuidados, né? Isso aqui é um assunto, claro que não é uma situação de epidemia que está aqui, de pandemia que os Hebreus estão escrevendo, mas na medida do possível, né? Como é importante esse não negligenciar a hospitalidade. Sabe que a hospitalidade é um dom, é um talento, é um dom, é um ministério, na verdade, né? Se você pegar lá em 1 Pedro, fala que é visto como um dom, a prática da hospitalidade, servir uns aos outros, cada um com o dom que recebeu, praticando hospitalidade. Diga hospitalidade, né? Então, quando você é anfitrião de uma célula, de um pequeno grupo, mesmo que as pessoas não vão dormir lá na tua casa, que normalmente pensa hospitalidade é receber alguém, nesse sentido, pernoitar, dormir na tua casa lá, né? uma refeição, né? Mesmo que não seja nesse sentido, mas receber pessoas na sua casa, está praticando hospitalidade, né? Está praticando esse ser anfitrião, que é um serviço a Deus, é um serviço aos irmãos, amém? Que é tão importante, né? Nas nossas células, nos pequenos grupos, e aqui também receber missionários, quando missionários
Quantos missionários agora na época de pandemia podem estar até sofrendo mais, né? Porque menos viagens, já tanto tempo, né? Alguns viajam ainda, mas bem menos, tanta gente, tantos ministérios, tantos ministros de Deus acostumados a viajar tanto, né? Os pastores locais, por vezes nem tanto, mas ministérios proféticos, ministérios apostólicos, ministérios missionários, né? Nós temos ali o Silmar, que frequentemente nos manda informações da África. Temos ali a Juliana Carla, que está no Camboja também, frequentemente manda, quem acompanha nas redes sociais, acompanha alguma informação dela, está 5 anos lá já no Camboja, né? E como pode ser mais difícil também esse período, que pensávamos que podia ser 2, 3 meses, 4 meses, mas já está perto de 1 ano, né? E agora os números de novo, tipo uma segunda onda, os números de novo mais preocupantes, não só no Brasil, mas a nível muitos lugares do mundo, Estados Unidos, né, Europa. Bom, vamos indo, amados, vamos tendo força e ânimo, amém? No nível local aqui também, no nível macro e no nível micro também, familiar, teu trabalho e tal, e percebendo assim, lembrando os missionários, né? Lembrando essas pessoas que normalmente podem ser recebidas nas casas, nas igrejas anfitriãs, igrejas hospitaleiras, né? Tantas vezes já hospedamos também líderes, pastores, missionários. Por que, amados? Isso é importante. Por que isso é importante a nível local, a nível mundial? Porque pois alguns praticando-a sem saber acolheram anjos, né? Abraão lá foi visitado por anjos. Ele logo, três anjos, né? Podia ser uma presença do Senhor mesmo, de Deus ali, mas aqui diz, acolheram anjos. Abraão logo disse, traz leite, vamos fazer uma carne aqui, uma refeição, né? Então, acolheram, receberam mensageiros de Deus de alguma maneira, anjos até, né? Essa hospitalidade de servos do Senhor. Terceiro lugar, amados, coisa semelhante também à prática da igreja, olha só, lembrai-vos dos encarcerados, dos presos por causa do Evangelho. Esses dias eu estava na internet lendo GZH, a 0 hora, né? E achei legal ali que tinha com base em portas abertas, até mandei para os líderes de célula aí, ZH transmitindo não estou fazendo propaganda nenhuma de nenhum veículo, mas eu achei interessante que estava transmitindo, estou citando sim, transmitindo uma notícia cuja fonte era o Ministério Portas Abertas, que é um ministério que cuida da igreja perseguida, né? Que uma notícia lá em Paris, então na Europa. Mas o que trazia essa notícia, amados? Que números atuais de 340 milhões de cristãos sendo perseguidos na face da terra atualmente por causa da sua fé, presos, torturados, né? Massacrados de alguma maneira, ou zombados, ou ridicularizados, ou com portas fechadas de alguma maneira, ou até mortos por causa do Evangelho de Cristo, muito lá na Nigéria, em função do islamismo, aqueles grupos terroristas, outras situações, Coreia do Norte, muito fechada, China, muitos cristãos perseguidos. Então, Portas Abertas sempre está por dentro disso, você pode acompanhar no site deles, eles têm um índice de países onde a perseguição é maior, né? E eu achei assim, foi divulgado ali, achei interessante, repassei, e aqui diz, amados, nós devemos lembrar desses irmãos, lembrar dessas pessoas no Iraque, no Afeganistão, lembrar desses amados irmãos na Eritreia, né? Estou falando num nível bem geral assim, e por vezes a gente nem se dá conta, mas daqui a pouco pode ter gente próxima também, de alguma maneira perseguido por causa do Evangelho, porque a Bíblia diz que todo aquele que quer viver piedosamente, será perseguido. Como é que nós estamos nisso? Fala lá em Timóteo, né? 2 Timóteo, acho que é 2 Timóteo, né? Que diz, todo aquele que quer viver piedosamente, em santificação, em honra a Deus,
será perseguido de alguma maneira, será perseguido. Graças a Deus, no nosso país nós temos bastante liberdade para proclamar a fé, proclamar o Evangelho, mas mesmo assim, vez ou outra, pode haver um espírito de perseguição ou de não simpatia, né, por alguns dos cristãos, servos de Deus, porque nos últimos tempos, veja só, Jesus ele alertou que pais podem ir contra os filhos, filhos contra os pais, dentro da própria família pode ter divisão por causa do Evangelho de Cristo, né? Divisão, uns creem, outros não creem, haver perseguição. E olha, tem um versículo até que chega a dizer assim, naqueles discursos de Cristo escatológicos do final dos tempos, que nós, os filhos de Deus, os cristãos, serão odiados por todos. Pode ficar, ou vai ficar tão aguda essa perseguição que os discípulos de Cristo, vocês vão ser odiados por todos por causa do meu nome. Jesus falou, estamos preparados, amados? Está preparado? Aí então é o espírito do anticristo mesmo, né? Que já opera nesse mundo aqui, o espírito do anticristo. Já no tempo de 1 João, apóstolo João, no tempo da igreja primitiva, o espírito do anticristo já opera, né? E quanto à figura do anticristo mesmo, o apóstolo Paulo fala 2000 anos atrás, escrito ali em Tessalonicenses, somente espera que seja afastado aquele que o detém. E os estudiosos bíblicos ficam dizendo, mas o que é aquilo que detém? O aparecimento do iníquo, o aparecimento do anticristo, sabendo que o espírito do anticristo já opera há tanto tempo, um espírito antagônico a Cristo, antagônico à igreja, a verdadeira igreja cristã, né? O qual nós sabemos, o anticristo, o Senhor vencerá com o sopro da sua boca, por ocasião da sua segunda vinda, amém? Amém? Quantos estão preparados para esses dias, né? Aquele que o detém, alguns pensam que é o arrebatamento da igreja, que é antes então, outros pensam que a igreja vai ser arrebatada lá no meio da tribulação, no final, vai passar toda a tribulação. Pô, isso aí, estudemos a palavra, amados, estudemos a palavra e estejamos sempre vigiantes, né? Ou aquele que o detém pode ser o governo humano, era a época do Império Romano, pode ser até um governo humano ali, que uma certa regra e ordem que ainda detém o aparecimento do iníquo, tantas coisas, fala-se tantas coisas, mas estamos falando aqui da perseguição, amados, a perseguição para os cristãos, contra os cristãos. Lembrai-vos, verso 3, dos encarcerados como se presos com eles. Como se presos com eles. Aqui estamos falando, a Bíblia fala uma palavra que tem se falado bastante nessa pandemia também, tem se falado, por exemplo, a palavra empatia, que é uma boa palavra, colocar-se no lugar do outro, né? Perceber o sofrimento do outro e, aqui diz, como se nós estivéssemos presos com eles. Paulo, quando estava preso por causa do Evangelho, né? Final da sua vida já, ele escreveu para Timóteo, me traz a capa, né? Carpa, eu já falei isso outra vez, eu acho, né? Eu confundi, não é, Jorge? Não sei. Me traz a capa, né? Carpa é outra coisa, é um peixe grande. Me traz a capa, me traz os pergaminhos, me traz o que eu preciso, os livros, né? Os papiros, pergaminhos, e vem, me visita aqui, porque imagina o alívio que é uma visita, né? Numa situação assim, presídio, a empatia, lembrem-se deles como se estivessem presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Olha só a profundidade dessa prática, desse sentimento que Hebreus está dizendo aqui, como se fosse contigo mesmo. Por isso Paulo diz para Timóteo também, lembra-te do seu encarcerado que sou eu, sofre os meus sofrimentos, te lembra do encarcerado aqui por causa de Cristo. Coisa profunda isso, amados, essa empatia, né? Deus vai colocar em ti esse sentimento, não só um sentimento, mas essa atitude de misericórdia, seja uma situação assim, ou seja por um enfermo, né? E aí tu vai e ora pelo enfermo,
E a Bíblia diz: chorai com os que choram, alegrai-vos com os que se alegram. Amém? Sofrer com os que sofrem. Essa empatia, colocar-se no lugar, não para a gente se destruir a si mesmo, mas para a gente poder ajudar a levantar o outro, levantar o pensamento, levantar a fé, aumentar a fé, olhar para frente, o humor, a graça, livrar a pessoa numa situação de depressão, ajudar nisso, uma situação de tristeza, e trazer a alegria do Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, não só com palavras, mas com oração, com algum auxílio, alguma coisa. Aqui no caso, então, lembrar-se dos encarcerados, essa empatia como se preso com eles, dos que sofrem maus tratos. Eu creio que está falando certamente por causa do Evangelho, né, amados? Ainda que qualquer preso pode ser visitado e ajudado também de alguma maneira, por mesmo uma situação de crime ou coisa assim, pode ser. Existe tantos trabalhos, aqui não é o contexto esse, né, mas tantos trabalhos cristãos, evangélicos, nos presídios, nas prisões. Por vezes pessoas se convertem lá e se tornam até igrejas lá dentro funcionando, porque as pessoas podem ter recuperação. Sabemos que há casos tão difíceis, mas podem ter uma nova oportunidade no Evangelho, qualquer um, né? Como aquele cântico: pois não há pecado ou culpa maior que o seu amor, não há nada que façamos que não possa perdoar. Não há nada que façamos que não possa perdoar. Repeti agora, esqueci a letra. Nem cadeias ou prisões que não possa arrebentar. Cântico antigo, né? Creio que é do Asaf Borba. Nem cadeias e prisões que não possa arrebentar. Mas aqui no sentido é essa perseguição por causa do Evangelho, amados. Então, levar uma vida fraterna constantemente, praticar a hospitalidade, lembrar-se dos encarcerados, sofrer com eles por causa do Evangelho. E o quarto conselho aqui, amados, que é tão importante para os nossos dias, os dias de hoje: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Veja que o casamento, essa instituição divina, deixa o homem, Deus que planejou isso, deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Isso deve ser honrado na sociedade. Já há 2000 anos atrás, o escritor de Hebreus colocou ali: digno de honra entre todos é o matrimônio. Isso é um princípio cristão, um princípio da palavra de Deus, né? Digno de honra entre todos é o casamento, o matrimônio. A família é a base da sociedade, e é tão atual, é tão necessário isso. Família é a base da sociedade, e a base da família é essa aliança de sangue, o casamento, né? É um compromisso, é um voto que os noivos dizem um para o outro. Envolve também o casamento, certamente o casamento civil, né? Para estar de acordo com a lei também, o casamento civil, um voto um para o outro diante de Deus, diante de testemunhas, e também a consumação de uma vida conjugal. Que maravilha, mas Deus colocou para a sociedade, para o ser humano isso, e aqui a Bíblia diz: digno de honra entre todos é o matrimônio, essa aliança, esse compromisso entre um homem e uma mulher. Amém? Tão banalizado hoje, que pena, né, irmãos? Nas últimas décadas, eu digo que pena sim, porque tanta coisa destruindo a família, tantos pensamentos cada vez coisas mais estranhas, né? Denegrindo a família, denegrindo o casamento, né? Então, porque diz aqui que Deus vai julgar, bem como o leito sem mácula, sem pecado, porque Deus julgará os impuros, a imoralidade sexual, os impuros e os adúlteros, né? Os adúlteros que optam por ridicularizar o casamento e muitas vezes levar a divórcio, né? E separação, né? Ou essa imoralidade sexual, ou mesmo pessoas que em vez de casar vão viver anos viver juntos experimentalmente, sem uma aliança mesmo. Vamos fazer uma tentativa. Tantos casais hoje em dia, né, namoram
e em vez de casar e ter um compromisso, porque o pessoal tem medo de ter esse compromisso muitas vezes, né? Porque nas últimas décadas já exemplos, quem sabe exemplos de que vai indo e um certo receio até de não dar certo, pessoas muitas vezes sem Cristo precisam chegar a Jesus, mas claro, esse tipo de pensamento tem que cuidar para não entrar na igreja, né? E sem falar em outras coisas, homossexualidade ou ideologia de gênero, né? Ou tudo isso, né, amados? A ideologia de gênero que é tão perversa mesmo para a sociedade. E nós temos que colocar os fundamentos da família nos dias de hoje. É tão importante isso, amados. Amém? E é isso aí. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. Sempre tem oportunidade de arrependimento, de voltar-se para Deus. Se tem pecado, houve pecado, se arrepender e se endireitar os seus caminhos nesta área, endireitar os seus caminhos e voltar para Jesus, né? Jesus falou que ouviste o que foi dito, a lei, não adulterarás. E Jesus, ele ainda foi mais específico, ele disse, olha, eu porém vos digo, se alguém olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, com desejo, com intenção impura, com cobiça, de alguma maneira, no seu coração já adulterou com ela. Então, como é sério isso, né, amados? Então, essa pureza, essa santificação na vida da igreja é tão importante, amados, né? E não só ajuntamento e tal. Deus não tem compromisso com sistemas nessa questão, casamento, família. Deus não tem, o pensamento dele não tem compromisso com o pensamento mundano, o pensamento do mundo. Não tem esse compromisso de avalizar. Ele avaliza a fidelidade. Ele vai avalizar o compromisso, o casamento, né? O matrimônio. Ele vai honrar isso, esse voto de dizer até que a morte o separe, né? Amém? Quantos vão dizer se fiel até um ao outro, os cônjuges, até que a morte o separe, esse pacto, essa aliança. E como é bom quando Jesus ele está presente, ele avaliza isso, amém? A bênção também na igreja de um ministro, pastor, né? E digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros, os adúlteros. A Bíblia diz que Deus odeia o repúdio, né? Deus odeia o pecado. Então que haja sempre uma nova chance de restauração, de reconciliação, casais, né? Honrando esse compromisso. Amém? Quantos vão dizer amém? Está aqui na palavra, tão claro, né, amados? E é tão importante isso, porque os meios de comunicação, os filmes, as novelas, banalizam tanto, e às vezes o casamento é até ridicularizado, né? Parece que o prazer sempre está lá fora do casamento, né? Parece que mundanamente o prazer, mas como é bom que Deus quer abençoar com prazer, com graça, o casamento, a educação de filhos, possamos experimentar isso aí, depois netos, possamos experimentar essa bênção de Deus, que está lá no Salmo 127, Salmo 128, né? Vamos dar uma lidinha lá? Vamos dar uma lidinha aqui, estamos prolongando um pouco esse aspecto, mas é tão importante, tão maravilhoso, tão bíblico no Antigo e no Novo Testamento. Salmo 127, 128. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Olha só, verso 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Tudo isso tem como base casamento, né, amados? Ainda que às vezes nascem filhos fora do casamento, Deus pode, pela sua graça e misericórdia, ainda essas pessoas também virem a Cristo e terem uma vida transformada, né? Deus é um Deus de misericórdia. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não seja envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. 128, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira à roda da tua casa, da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Quantos vão pegar essa bênção para a sua casa, para a sua família?
Amém? O Senhor te abençoe desde Sião para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida, vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Aleluia. Vamos sempre lembrar isso, amados. Está aqui na palavra, né? Vamos adiante então. Já vimos 4 conselhos que fortalecem a nossa vida nesse período também, nos últimos tempos, período contra a pandemia também. Verso 5, voltando para Hebreus 13, verso 5: seja a vossa vida sem avareza. Aqui está indo, tenho citado já o Sermão do Monte, está indo aqui, saímos dessa questão de pureza sexual, de bênção do casamento, família, viemos para a questão, seja a tua vida sem avareza, sem amor, apego ao dinheiro, apego aos bens materiais. A Bíblia diz que a avareza, o que é avareza? Amor ao dinheiro, amor, apego aos bens materiais. Há um espírito atrás disso, que até tem o nome de mamon, né? Que pode ser, porque a Bíblia diz que a avareza é idolatria a avareza. Que o Senhor nos liberte, né? Te liberte a ti, a mim, sempre desse espírito de avareza que tantas vezes pode ser uma tentação, né? Em resultado disso, então, não andar ansioso, não andar preocupado com as coisas desse mundo, trabalhar bastante, evidentemente, né? Mas aqui diz, seja a vossa vida sem avareza. Avareza, então, é idolatria, e a Bíblia diz também, veja só, a Bíblia ensina, não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro a gente precisa para comprar, para vender, para se sustentar, para, quem sabe, se Deus dá uma prosperidade, pode até economizar um pouco e tal, ou ajudar pessoas, ou para algum empreendimento futuro e tal, né? Mas veja que a Bíblia diz claramente que o amor ao dinheiro, esse sim, é a raiz de todos os males. Às vezes eu me pergunto, né, com tanta polarização política, por exemplo, nos Estados Unidos, no Brasil também, né? Tem muita ideologia, tem muitas ideias mesmo, valores conservadores, como eu falei, sobre família, né? Outros têm valores então antagônicos, falei do espírito do anticristo, isso tudo realmente é uma batalha espiritual nesse mundo. Mas eu me pergunto muitas vezes se por trás dessa polarização, essa briga política que pode desencadear por vezes, amados, em batalhas, até olhando para a história agora, né? Olhando para a história, em guerras, né? Em situações de conflituosas numa nação ou até entre as nações. E mesmo se tu lê o Apocalipse, pode perceber ali situações também tão terríveis, ou mesmo guerras, situações, Jesus mesmo falou, né? Guerras e rumores de guerras. Antes da sua vinda. Bom, será que por trás desse desejo de poder, de domínio do ser humano, das potestades de pessoas poderosas, não está o amor ao dinheiro, não está o amor ao poder, aos bens materiais? Porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro, seja no sentido macro ou mesmo no sentido micro das famílias, quantas vezes discussões de herança e brigas entre famílias, a Bíblia simplesmente diz, não viva na avareza, seja a vossa vida sem avareza, porque lá em Timóteo fala, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Devemos levar isso muito a sério, né? E já citei aqui esses dias, ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou vai servir um, vai aborrecer o outro, né? Ninguém pode servir a Deus e as riquezas. Quando tu serve a Deus, tu não vai servir as riquezas. Tu vai ser generoso, vai prosperar e Deus vai te abençoar também para abençoar os exemplos da Bíblia, Abraão, Isaac, Jacó, os exemplos do Antigo e do Novo Testamento, Davi, tantos outros, né, amados? Quantos vão dizer amém? Quantos estão compreendendo? Então, contentai-vos com as coisas que tendes. Paulo disse, se nós tivermos o que comer e beber, estejamos contentes. E aqui está dizendo, né? Alguns até pensam que Hebreus foi escrito pelo apóstolo Paulo, porque tem uma pergunta que ninguém consegue responder, quem escreveu a carta aos Hebreus? É difícil, é só conjectura. Alguns pensam que é Paulo, mas é diferente do estilo de Paulo, e dizem que também é a maneira de escrever, né?
que é citado Timóteo lá no finzinho, provavelmente não foi Paulo não, meu pensamento também, né? Mas não dá para dizer ao certo quem escreveu Hebreus. Mas aqui ele fala, o escritor, uma coisa que Paulo também disse, e ele comenta aqui: contentai-vos com as coisas que tendes. Quantas pessoas sempre querem ter mais, comparam com o outro, né? Se um comprou uma coisa, daí tu quer comprar outra mais avante, e esse consumismo todo que só traz ansiedade, muitas vezes traz infelicidade, né? Ao invés de graça, prosperidade, traz essa inveja, rivalidade, né? E nós devemos nos contentar com as coisas que o Senhor nos tem dado, e reconhecer que Ele nos tem dado as coisas que temos, mas que na verdade Ele nos dá para administrar, e reconhecer que tudo é dEle. Ele é o dono do ouro e da prata, né? Amém, amados? E como discípulos, os discípulos precisam renunciar a todas as coisas para seguir a Cristo. Então, como é bom a gente se contentar com aquilo que o Senhor tem dado, aquilo que temos, que é dEle, então, que administramos, que reconhecemos que vem dEle. Porque Ele tem dito, agora sim, estamos indo para os finalmente aqui, agora sim voltamos à promessa. Porque podemos viver assim, amados? Podemos ter o amor fraternal constante, podemos ter a hospitalidade, podemos lembrar-se dos encarcerados, precisamos honrar o matrimônio, levar uma vida sem avareza, com contentamento, porque o Senhor tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Amém? De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Mesmo no meio do sofrimento, mesmo no meio de uma guerra, mesmo no meio da batalha, vamos andar pela fé. Um dia Deus te chamou, falo com todos aqui, Deus te chamou para servi-lo. Deus tem te dado dons e talentos, um chamado específico, e Ele te chamou para o seu serviço. E é lá no meio da caminhada, às vezes tu pensa: puxa Deus, será que tu me chamou mesmo, né? Será que agora tem acontecido tanta coisa, acontece isso, aquilo? Ratifica a tua fé, confirma a tua fé hoje, porque a nossa fé é provada. Em Pedro fala que a nossa fé precisa ser provada para se tornar depurada pelo fogo, depurada como ouro valioso, a nossa fé. Então confirma a tua fé: sim, o Senhor me chamou, o Senhor é comigo, e Ele me diz hoje: não vou te abandonar jamais, não te deixarei jamais, eu sempre vou estar contigo, como nós cantamos antes, né? Estarei contigo. Amém, amados? Eu creio nisso por causa da eleição. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, diz lá em Efésios, para sermos santos e irrepreensíveis. Ele te chamou pelo teu nome, Ele pensou em ti, Ele já te conhecia antes mesmo, um pré-conhecimento, porque Deus é soberano. E Ele diz: eu te chamei, Israel, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, eu te escolhi. E Ele também, já antes mesmo que a gente tivesse nascido de alguma maneira, Ele já pensou e já nos escolheu, já nos redimiu, na verdade, porque Jesus morreu por nós, né? Então, Ele nos predestinou também, fala lá, nos chamou, nos predestinou, nos glorificou para fazermos parte da família de Deus e termos Jesus como nosso irmão primogênito. E Ele nos escolheu para a adoção de filhos. Vamos dar uma lida rapidinho aqui, em Efésios. Gosto tanto disso, amados. Isso conforta tanto a nossa fé, essa graça, diga graça. Efésios capítulo 1, olha só, graça. Verso 3: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu. Olha só, te escolheu a mim e a ti, nele, em Cristo. Essa escolha foi antes da fundação do mundo, com um propósito, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou, nos conheceu, nos predestinou para Ele em amor. Mas que herança eterna, que escolha maravilhosa, para a adoção de filhos, para que fôssemos filhos de Deus, por meio de Jesus Cristo,
Claro que precisamos crer nele, nos entregar a ele, né? Mas isso também, a fé é dom de Deus, o Senhor nos dá a sua graça, a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o agrado da sua vontade. Veja só, amados, isso tudo, essa escolha divina é para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Graça, 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 que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. De novo a graça, Ele olhou para ti, Ele te chamou, Ele te escolheu. Jesus falou, muitos são chamados, uns poucos escolhidos, né? Poucos percebem essa escolha ou creem nela, mas precisamos crer e confiar. Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Bom, e assim vai indo. Eu quero pegar 3 exemplos, amados, 2 no Antigo Testamento, onde esse nunca te deixarei, não te abandonarei, Deus falou para Jacó. Vamos abrir, estamos já indo para os finalmente aqui. Jacó, vamos abrir Gênesis 28:15. Gênesis, lá no início da Bíblia, olha só, nunca te deixarei, não te abandonarei. 28:15. Jacó estava viajando, ele ia fugir, estava fugindo de Esaú, por causa daquela questão que Esaú vendeu o seu direito de primogenitura e foi enganado por Jacó de certa maneira, né? O Jacó até, ele usou um estratagema ali com Isaac, toda aquela questão ali, né? E seu nome, Jacó enganador, se tornou seu nome Israel, porque como príncipe lutaste com Deus. Deus tratou o caráter dele, ele estava viajando lá, a mãe dele disse, olha, vai lá para a terra dos nossos parentes, lá em Harã, lá, e ele ficou muitos anos lá, ele ficou 14 anos, 21 anos, né? 14 ou 21, ficou muitos anos lá, mas antes disso, Deus falou para ele, ele viu uma escada, os anjos subindo e descendo, ligando o céu e a terra, e olha só, ele estava com receio, quem sabe estava com medo, o que vai ser, para onde eu vou, meio sozinho, bastante sozinho. Tu já te sentiste sozinho? Jesus mesmo se sentiu sozinho, eu creio, no Getsemane, quando ele orou, Pai, se possível passa de mim esse cálice, porém não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele sabia que ia para a cruz, mas de alguma maneira a Bíblia diz que ele se sentiu cheio de pavor e angústia. Eu estava lendo esses dias e eu penso que parte dessa angústia era por causa que ele percebeu que Judas era amigo dele, 3 anos e meio, traiu ele com um beijo. Pedro negou ele 3 vezes. Judas, uma situação muito mais grave ainda, né? Se desviou total. E ele se sentiu, e mesmo na cruz, Pai, por que me desamparaste? Porque assumiu os nossos pecados. E aquele rompimento com aquela fraternidade, com aqueles amigos, com aqueles irmãos, os discípulos, né, que todos saíram meio correndo. Jesus, ele passou aquele sofrimento, né? Essa solidão ali. E Jacó também estava numa situação assim. Então, nessas situações, Deus quer te dizer, tu já te sentiste só? Deus quer te dizer, eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te desamparar. Amém? Ele vai te falar. Olha aqui para o Jacó então, ó. Verso 15, Gênesis 28:15. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra, porque não te desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Nós precisamos dessa segurança da escolha eterna, como eu falei, e em segundo lugar, essa segurança de que Deus tem um propósito contigo, comigo, com a sua igreja, com cada um de nós, e que Ele vai cumprir Ele não vai nos desamparar na sua missão conosco, não vai nos desamparar até cumprir o que Ele quer conosco, o que te hei referido. E no caso de Jacó, Deus falou, tu vais voltar aqui. Despertado Jacó do seu sono, disse, na verdade o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia, e temendo disse, quão temível é esse lugar, tu vais voltar, e eu vou cumprir isso aí em ti, eu não vou te desamparar, até que aconteça contigo o que eu quero, até que se cumpra.
Então, amados, a escolha divina, essa soberania de Deus, a graça do Senhor sobre a nossa vida pela fé, né? Recebida pela fé em Cristo. E em segundo lugar aqui, o propósito de Deus, o Senhor não vai nos deixar, não vai nos desamparar nunca, porque até que se cumpra o que te hei referido, o seu propósito conosco. Em terceiro lugar, a nossa obediência, o nosso compromisso com Cristo, a nossa fidelidade, assim como Deus é fiel conosco, a nossa fidelidade também a Ele. Segundo aspecto aqui, Deuteronômio, nós temos Josué, quando ficou no lugar de Moisés, né? A sucessão aqui, veja só, Deus falou isso também, versículos 6 até 8, sejam fortes e corajosos, Deuteronômio 31, 6, sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, dos inimigos, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. E eles tinham que entrar na terra prometida, passar o Jordão e vencer todos os inimigos. O Senhor não te deixará e nem te desamparará. Chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti. Deus vai na nossa frente, Ele quer cumprir o seu propósito. Veja, Ele tem um propósito tão grande contigo, comigo, e no meio dessa pandemia toda, Deus tem um propósito com a igreja do Senhor, a sua igreja, para prevalecer, ser forte. O Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, Ele não vai te deixar, Ele não vai te desamparar. Tu tens passado alguma vez por alguma dúvida, alguma questão assim, tua fé está um pouco enfraquecida? Deixa hoje então a tua fé se fortalecer em Deus Pai, Ele não vai te desamparar, não temas nem te atemorizes. E a terceira palavra semelhante, no Novo Testamento, quando Jesus, Ele deu a grande comissão: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide portanto, fazei discípulos das nações, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dia 6 de março temos marcado o batismo já também, 6 de março, agenda aí. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E aí Jesus diz assim: e eis que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação do século, até o fim dos tempos. Estou com vocês, estou contigo. Amém? Ele não vai te desamparar, Ele não vai te deixar. Aleluia, amém, amados? Quantos vão dizer amém? Amém? Vamos viver nessa certeza, nessa graça? Vamos ficar de pé, amados, já é quase 8h30 aqui, quero orar com vocês. Leva essa palavra para casa, tenha bom ânimo. Tem um cântico que eu quero cantar aqui, vamos cantar, a banda pode estar aqui. Cântico aqui, sobre o amor de Deus Pai para conosco, que Deus não vai nos deixar, não te deixarei, vocês conhecem, né? Vamos orar antes e depois a gente canta essa canção então, finalizando, amém, amados? Aleluia. Quantos querem essa promessa na sua vida? Você pode levantar a sua mão assim, como que, faz um sinal assim, como que pegando a mão de Deus, dizendo: Senhor, a tua mão é estendida para mim, a tua palavra é estendida para mim, eu também estendo a minha mão e recebo o teu auxílio nesta noite, a tua mão, Senhor. Oh Senhor, ali onde há necessidade de cura, Pai, cura os enfermos. Você pode colocar também nomes, alguma pessoa que está precisando de cura, de restauração. Coloca agora na presença de Deus, em pensamento, cita essa pessoa e diz: Senhor, cura, liberta. Eu ministro cura agora para essa pessoa, esse familiar, ou cura mesmo para alguma pessoa aqui mesmo. Senhor, ministra a tua visitação, o teu toque. Ó Senhor, a tua cura, Pai. Que nós possamos viver esses conselhos de Hebreus, praticar a hospitalidade, Senhor, que possamos, dentro dessa realidade, praticar o amor fraternal, sempre, Deus, considerar digno de honra o matrimônio, Senhor, essas bases da sociedade, Senhor, de uma vida pura e santa. Oh, Senhor, também levar uma vida sem avareza, contentar-se com todas as coisas. Oh, Senhor Jesus, e viver dessa maneira, Deus, para a tua glória, Pai.
lembrar-se dos encarcerados também, Senhor, e receber essa promessa essa noite: eu não vou te abandonar, não vou te deixar, eu nunca vou te desamparar. Filhos de Deus, o Senhor nunca vai nos desamparar, e a gente também esteja sempre olhando para Ele, ministrando, glorificando a Ele nessa aliança com Deus, com a sua igreja, uns com os outros, porque o Senhor nos escolheu e porque o Senhor, Ele tem um propósito conosco, tem um propósito contigo, com a tua família, tem um propósito com essa igreja aqui, essa comunidade, propósito com a igreja na cidade, no Brasil e no mundo. Senhor, cumpre o teu propósito nesses dias, como tu disseste: estarei com vocês até a consumação do século. Senhor, nós queremos ter certeza dessa realidade, da tua presença, do Espírito, essa realidade espiritual, Senhor, manifestando cura, sinais e prodígios. Nós dizemos isso em nome de Jesus. Pai, continua livra-nos desse coronavírus, livra-nos de enfermidades, Senhor. Aqui a tua palavra diz para Josué que tu foste na frente dele, nas batalhas, aquela batalha contra nações poderosas, Senhor, passar o rio Jordão. Josué foi um homem de fé e recebeu aquela delegação de autoridade de Moisés. Jacó foi um homem de fé também, a quem o Senhor falou, e ele foi, depois ele se tornou Israel, pai de nações, pai das 12 tribos de Israel. Senhor, muito obrigado, e tu nos enxertas nessa família de amor pela fé em Jesus Cristo, recebendo a bênção de Abraão. Oh Senhor, diga aleluia, 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 Senhor. Obrigado, Senhor, abençoa cada um aqui, abençoa a família de cada um, Pai. Oh Senhor, aleluia. Deus te abençoe, cantemos. Aleluia. Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu Aleluia. Deus te abençoe. Tenha uma boa semana. Ele está contigo. Aleluia. Amém. Preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Rei do meu coração, seja minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Tu és bom, bom, bom. 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 Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu não me deixarás, não me
falhará jamais. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh. Uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Uma boa semana a todos.